Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o cupom do nosso canal, que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro, até R$ 1.500 de bônus você recebe com o nosso cupom Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você fazer o download, fazer o depósito, inserir no nosso cupom e garantir bônus em dobro. Rodada com Europa League e Copa do Brasil. Sevilha e Roma, excelente opção, Sevilha, né? Sevilha é leão de Europa League. Cruzeiro e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, outra opção, Internacional e América Mineiro, Godoy 1x, não se esqueça aqui na 1xBet. Galera, crise no Flamengo, né? Qual crise no Flamengo? É evidente que aquele torcedor rubro-negro, né, um pouquinho mais velho e tal, não se assusta tanto. A garotada pode ser que esteja, né, abismada, nunca viu isso. Nada, isso aqui não assusta ninguém, né? Páginas e páginas dos anos 90, anos 2000, acontece de tudo. O dia de ontem do Flamengo foi um dia muito agitado, né? Porque teve de tudo. Começa o dia do Flamengo parabenizando o Marinho pelo seu aniversário e poucas horas depois aparece, né, o Flamengo informando que acaba ali separando o Marinho do grupo, né, por uma questão de disciplina indisciplinar. O Marinho não se apresentou, alegou uma questão física, de dores, mas mesmo assim era para viajar junto com o elenco, como foi o Arrascaeta e o Léo Pereira. Enfim, um problema, e agora o Flamengo vai tentando encontrar um time otário, um trouxa igual a ele, que contratou o Marinho por um dinheirão. Só que, evidentemente, o empresário do Marinho não quer que o seu atleta, né, que o seu cliente ganhe menos, então o Flamengo teria que pagar uma parte do salário para ele jogar no outro clube. O suposto otário seria o São Paulo, agora não vai pagar o valor total, ele também não... Então ficou um enorme imbróglio e o dia começa assim. E a partir dali vai aparecendo novas notícias. Mas aqui a gente tem que tratar, a gente trata as notícias, mas evidentemente com um senso crítico. Porque essa crise, essa suposta crise, esses problemas e esses supostos problemas, eles são de interesses de algumas pessoas. Então nós não vamos ser igual quem contrata o Marinho é trouxa, não vamos ser trouxas aqui, vamos ter um mínimo de senso crítico. E aí começa a primeira, que é relação Davi Luiz e Gabigol, não é das melhores, né, que eles acabam ali. É muito conveniente, por isso que temos que ter o senso crítico, é muito conveniente. A gente só recebe essas informações porque alguém nos informa. Fato, né? Não tem como nós jornalistas adivinharmos. Alguém tem que informar. Alguém informa de acordo com seus interesses, de acordo com as suas conveniências. Quem informa que Davi Luiz e Gabigol não tem uma relação muito legal e que isso rola um desgaste e joga pra frente, é muito interessante, porque convém logo na data, praticamente 24 horas depois, que o Davi Luiz tem o seu contrato que vai ser renovado até 2024. Então, assim, é muito conveniente, você joga, né, na guerra, né, de cabo, a gente sabe como é que fica, é evidente. Então, assim, quando aquela sandice que fizeram do contrato do Davi Luiz e até a renovação automática ele consegue atingir, 24 horas depois já aparece a questão do Davi Luiz e com o Gabigol, onde evidentemente, né, a força vai puxando mais para um lado. Então, assim, então tem que ver também essa questão. Outro ponto que a gente acaba trazendo sobre... É fato que ele tá desmotivado, que ele tá entediado, não tá jogando nada dentro de campo. A gente vê isso, isso é nítido, não precisa de ninguém contar, etc. Isso é fato. Criando, né, novas matérias foram aparecendo sobre a relação do elenco, esse suposto desgaste do elenco, tem de tudo. Tem até ex-preparador físico que também acaba falando, então assim, aquela enorme seara da crise do Flamengo. Entre essas questões, fala-se muito que os jogadores do Flamengo estão um tanto que insatisfeitos com essa omissão da diretoria do Flamengo, onde muitas das vezes acabam colocando... Vamos lá. A origem disso tudo é evidente que é a omissão da diretoria do Flamengo. Omissão essa que não começou agora. Omissão essa que começa a partir do primeiro ruído que há em 2020 com o técnico Domi. Só que ali os jogadores foram beneficiados pela omissão do Flamengo, por essa gestão que o Flamengo tem. Em outras partes, os jogadores estariam insatisfeitos com algo que eles só foram beneficiados e eles deitaram e rolaram com a omissão durante todos esses anos. Pergunta para Rogério Ceni, pergunta para Paulo Souza, pergunta até mesmo para Vitor Pereira, ou quem sabe irá ser perguntado para Sampaoli, o quanto a omissão da diretoria do Flamengo não foi benéfica aos jogadores do Flamengo. Ou vocês não vão esquecer casos como esses aqui, ó. Tem vários.
Isso é a gente lembrar. Eles são insatisfeitos. Qualquer relação de treino, de metodologia, eles vão lá, dão um pitaco, intervêm, ficam insatisfeitos e sempre venceram essa guerra, desse cabo de guerra. Essa mesma omissão que foi que hoje eles se sentem prejudicados, eles foram muito beneficiados. Agora, ela é nociva ao Flamengo. Ao Flamengo, sem dúvida nenhuma, ela é muito nociva. E aí, dentro dessa crise do Flamengo, dessa crise interna, aí tem a matéria, né? Inclusive do GE falando, pouco papo entre grupos do elenco e apatia marcam o momento do Flamengo. Clima de M. Combina com os jogos de M, que inclusive o próprio Fabrício Bruno havia falado. É aquilo, as questões de fora de campo, elas estão se refletindo. O Flamengo tem sido um espelho dentro de campo daquilo que ele é fora dele. Então combina com os jogos de M que eles fazem. Palavras, inclusive, do próprio Fabrício Bruno. Não vamos aqui nos iludir, achar que tá todo mundo junto. Agora, evidentemente, que um time afastado, um não correndo pelo outro, é claro que isso acaba atrapalhando. Mas isso acontece em grupos, em coletivo, qualquer um vai acontecer isso. Existe, evidentemente, grupos e subgrupos. Dentro desses grupos, um grupo que também sempre se beneficiou e foi muito influente é o grupo com Rodrigo Caio, René, Willian Arão, Diego Alves e Diego Ribas. Esses jogadores, eles sempre se beneficiaram por terem sido o grupo principal. Era um grupo mais escutado, inclusive, dentro da direção do Flamengo, também dentro dos Juan, Fabinho e também de alguns treinadores, onde entravam ali nas salas, tentavam intervir em alguns aspectos, e também tinha moldes operantes na imprensa, onde passava muitas aspas de muitas questões deles, como a gente já cansou também de ver. E aí tinha os seus agregados, Vitinho, o Everton Ribeiro em alguns momentos. Agora com o Everton Ribeiro o capitão, o Everton Ribeiro nem aparece, né? Fala-se do Davi Luiz e do Gabigol, sendo que o verdadeiro capitão, quem leva a faixa, é o Everton Ribeiro, mas ele tá excluído nessa seara, nessa ciranda dessa fofoca. E pra terminar, como se já não fosse o bastante, vem um outro elemento, que é o Mário Monteiro. Quem é o Mário Monteiro? Ex-preparador físico do Flamengo, recente, com o Vitor Pereira e com o Jorge Jesus. Ele foi contratado recentemente, né, para trabalhar ali com o Vitor Pereira. Vitor Pereira foi lá, o convidou. O Flamengo, inclusive, o colocou dentro ali de uma comissão permanente até aquele momento, porque ela é permanente até o momento. Deixou de ser, ela não é mais permanente, fato. E aí o próprio Mário Monteiro, ele vai e fala e dá uma cutucada no Sampaoli, né? Abre aspas. Não concordo de jeito algum com essas críticas porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E o Flamengo, acima de tudo, tem um departamento altamente qualificado com muita gente competente, onde sempre monitoramos os nossos treinos. E segundo, acho que isso é uma forma de ele fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. E na matéria, o Mário Monteiro complementa. É preciso relembrar que o preparador físico que em 2019 ajudou o Flamengo a conquistar tudo foi o mesmo preparador físico dessa última passagem. Convém salientar que o grupo é excelente, não tenho a apontar a ninguém. Nem sempre as circunstâncias da vida nos permitem os mesmos resultados. Até o preparador de 2019 ele usa como argumento para chancelar uma suposta incompetência no atual momento, usa o passado. Então vocês acham que isso está tão enraizado no Flamengo, que a direção usa isso, o jogador usa, até o preparador, que fez um péssimo trabalho em 2023, ele usa como argumento o histórico. Aí realmente, se é aquilo, né? Ninguém precisa mais provar nada a ninguém, porque o cara já fez, até o preparador. Tá tão enraizado isso dentro do Flamengo, né? Fato que, as férias, o Mário não tem culpa de uma diretoria dar quase 60, dar mais de 50 dias de férias, ele pegar esse elenco, já ter que preparar a equipe para... Fato, o Flamengo tem um problema, uma crise física desde o início do ano, não foi competitivo nem fisicamente para as competições que teve e agora ainda vai tendo muitos percalços, vai passando por muitas dificuldades, o Sampaoli vai externando essas dificuldades e aí o preparador também não vai gostando, então enfim, mostram muito desses problemas do Flamengo que passa sobretudo pela sua origem, onde nasce, seja pela intromissão equivocada, omissão permanente, ignorância, desconhecimento da gestão do Flamengo. Mas, repito, essa crise no Flamengo, ela é muito interessante e muito conveniente para muitas pessoas. Abra o olho. Forte abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau.